tarde, pessoal. Vamos lá para a nossa primeira transmissão no Periscope de 2016. Rafa Lombardino, que acabou de entrar. Sejam bem-vindos às nossas transmissões, então, de dicas de português do Periscope. Oh, hi! It's Maria, right? A Maria Pia Montoro. Ok, então. Que bom. Seja bem-vinda. Bom, vamos lá, então, as nossas dicas de hoje. Semana passada eu tinha falado que eu falaria, esta semana, começaria falando sobre indicações de tempo, né? Deixa eu só dar uma arrumada aqui. Aí. Indicações de tempo. O uso de A com H e acento, né? Faz, atrás, havia, fazia, daqui a e a partícula a somente. A gente já havia visto a diferença, na verdade, o uso de A com H e acento e atrás, né? Que os dois se usam para falar sobre o passado, sobre um tempo passado, mas não juntos, porque senão fica redundante a frase, né? Então, por exemplo, há 2 anos fui à Europa. Ou fui à Europa há 2 anos atrás, desculpa. Então, usa-se o a ou o atrás, não os dois na mesma frase. Isso a gente já tinha visto em outra transmissão. Então, a gente já sabe que o a com H e acento e o atrás são usados para tempo passado. Além dos dois, faz também é. Então, o uso de a com H acento ou faz pode ser usado em tempo que ocorreu, algo que ocorreu no passado até o presente. Por exemplo, ela mora no Brasil há 10 anos, ou ela mora no Brasil faz 10 anos. Então, a ação começou no passado, mas continua ocorrendo, né? Então, é tempo transcorrido. Nesse caso, pode-se usar o a com H e acento, ou faz. Repetindo o exemplo, então, ela mora no Brasil há 10 anos ou ela mora no Brasil faz 10 anos. Agora, o a com H e acento ou o atrás é um tempo passado, mas fixo no passado, não necessariamente transcorrido. Então, por exemplo, morei em São Paulo há 10 anos. Então, estamos em 2016 e em 2006 eu morei em São Paulo, certo? Um tempo passado, fixo no passado. Nesse caso, se usa o a com H e acento ou o atrás, como a gente já tinha visto. Então, essa frase com atrás ficaria: morei em São Paulo 10 anos atrás, ok? Ou um ou outro, não se usa os dois juntos na mesma frase. Isso é erro porque torna a frase redundante, ok? Havia e fazia são usados quando você quer denotar uma ação que foi ocorrida num tempo anterior a outra ação no passado. Então, temos 2 ações no passado, só que eu quero diferenciar qual ocorreu primeiro. Nesse caso, para diferenciar que ocorreu primeiro, se usa o havia ou fazia. Por exemplo, havia 1 semana que estava perdido quando o encontraram. Então, temos, ele estava perdido no passado e encontraram, fazia 1 semana, certo? Então, havia 1 semana que estava perdido quando o encontraram ou fazia 1 semana que estava perdido quando o encontraram. Ok? Então, as 2 ações, ele se perdeu e foi encontrado, estão no passado. Para denotar uma que está anterior à outra, usa-se o havia ou fazia.
Daqui a e a sem H e sem acento são usados para denotar um tempo futuro, tá? Então, a diferença entre o A com H e acento e o A sem H e acento, somente a partícula A, é o tempo. O A com H e acento denota o tempo passado e o A sem H e sem acento, somente a partícula A em si, denota o tempo futuro. Então, por exemplo, viajaremos daqui a uma semana ou viajaremos há uma semana, ok? Estamos a 20 dias do evento. O evento será daqui a 20 dias. Os dois são usados para denotar futuro, lembrando que é somente a partícula A, simples. Bom, esses são então as indicações de tempo, tanto passado quanto futuro. Espero que vocês não tenham nenhuma dúvida. Caso tenham, é só escrever aí nos comentários, ok? Conforme também eu tinha falado na semana passada, eu separei algumas indicações de consulta sobre português, sobre a língua portuguesa. Lembrando que eu tô falando da língua portuguesa do Brasil, especificamente, não de Portugal, porque eu não tenho conhecimento da língua de Portugal, há muitas diferenças e, portanto, eu estou me baseando somente na língua que eu falo do país em que eu moro, ok? Bom, sites. Um deles é o que muitos deles, na verdade, são os que eu uso para preparar essas dicas aqui para vocês. Então, muitos deles são muito bons e eles têm dicas muito boas de português, de forma prática, rápida e sem muita complicação. Então, vale a pena. Eles têm também páginas no Face, então vale a pena curtir, procurar se eles têm página no Face, no Twitter, na plataforma que vocês preferirem e segui-los, porque eles dão dicas constantes. E aí, se vocês acompanham, prestam mais atenção, juntamente, além dessas transmissões, vai te ajudar a usar o português de forma mais clara e certa, correta, ok? Um deles, então, é o Português Sem Mistério. É um site, mas eles também têm uma página no Facebook, ok? Tem o Manual de Redação do Estadão, que também está online. Todos esses, eu estou só falando o nome, tá, gente? Mas com o Google hoje em dia é muito fácil vocês colocarem no Google e achar o site. Sou péssimo de português, então vamos começar a correr atrás, colocar meta, né? Colocar como meta para 2016 melhorar o português, porque é essencial, gente. Muita gente não fala o português, não escreve o português corretamente. Me tirou do curso de oficiais. Pois é, e acaba causando danos à nossa profissão mesmo, não adianta. Isso acaba repercutindo qualquer que seja a sua profissão, o seu desejo de alcançar algo, né? O domínio do português é um diferencial. Não só falam que a gente precisa aprender o inglês, né? Ou um outro idioma. Mas antes de saber um outro idioma, é fundamental, é essencial. Não tem o que discutir que a gente tem que saber a nossa própria língua. Porque isso vai repercutir, seja você um matemático, seja você um engenheiro, porque alguém vai estar de olho. Interpretação me saiu bem, imagino, mas gramática me lasco. Que é o pior, né? Interpretação, na verdade, é só você entender o texto. Só, entre aspas, que também não é tão fácil. Mas gramática é bem mais complicado, sim. Então, segue, dá uma olhada nesses sites, curte a página deles no Facebook, porque daí você tem as atualizações deles no seu feed de notícias mesmo, na sua timeline, e aí toda vez você tem dicas e vai aprendendo cada vez mais, ok? Então, o Manual de Redação do Estadão também é uma
Portal da Língua Portuguesa, também tem dicas bem legais. Revista Língua Portuguesa, a revista ela tem tanto uma revista mesmo, né, um periódico, e ela também tem um site. Não são todas as matérias que a gente consegue ter acesso se você não assina a revista. Mas eles têm, se eu não me engano, eles têm uma seção também de dicas de português lá. Aí tem o português.uol.com.br, é a seção de dicas de português do UOL. Aí é português.uol.com.br. UOL é U-O-L, ok? E aí, fundamental, né, tem o site da Academia Brasileira de Letras. Eles são são uma fonte irrefutável, né, a gente pode segui-los de olhos fechados, então é uma boa forma. Eles têm lá o VOLP, que eu já falei para vocês, né, que é o vocabulário da língua portuguesa, o vocabulário online da língua portuguesa, que tem inclusive aplicativo. Agora eles estão com aplicativo móvel. Então você pode acessar o VOLP tanto pelo site quanto por um aplicativo móvel. É VOLP, caso vocês não tenham assistido a transmissão na qual eu falei sobre ele. Ele ajuda demais. Olá, Daniel. Ele ajuda demais, principalmente com o novo acordo ortográfico, que, aliás, já começou a entrar em vigor no dia 1º deste mês. Oi, Sabrina! Eu também baixei o aplicativo móvel, mas ainda não usei. Eu uso, de vez em quando eu tenho dúvidas, o site, mas o aplicativo eu ainda não tive a oportunidade de usar e ver como que ele é. Mas já baixei também, assim que fiquei sabendo. Então, como eu estava falando, a nova ortografia, o novo acordo ortográfico passou a entrar em vigor e ser obrigatório a partir do dia 1º de janeiro deste ano, ok? Então, já é obrigatório o uso do novo acordo. Portanto, se vocês tiverem alguma dúvida, procura tanto no Google quanto, se for uma palavra, vocês têm dúvida se continua com acento, se caiu o acento, como que fica trema, usa trema, não usa trema. É só buscar no VOLP, tá? Então, se vocês forem à Academia Brasileira de Letras, no site da Academia Brasileira de Letras, tem uma seção que chama Nossa Língua. E aí, depois de Nossa Língua, você acessa Língua Portuguesa. Lá, nessa seção, há muitas dicas de português também. Eles também têm meio que um blog com dicas de português. E também no site tem o VOLP, ok? E também no site da Michaelis tem muitas coisas legais. Naquela transmissão que eu dei duas transmissões com dicas, com as regras, na verdade, do novo acordo, né? Que foi semana passada e a semana retrasada. Eu usei o Michaelis como uma das fontes, esse site do Michaelis, porque eles têm meio que o novo acordo resumido ou facilitado, né? De forma simples de entender. Então, também é um bom lugar com dicas de português. Eu também encontrei esses tempos um blog, é um blog da Veja, chama Sobre Palavras. O responsável pelo blog é o Sérgio Rodrigues. Eu achei legal, tem algumas dicas legais, que vale a pena consultar, então. É da Veja e o blog chama Sobre Palavras. Os dicionários, então, esses são os sites. Dicionários. Tem o dicionário físico em si. Eu tenho o Wise, né, que é uma bíblia. Que é uma bíblia, mas que é uma fonte imprescindível também de consulta, caso vocês tenham dúvidas. Só um minutinho, gente. Ok.
E aí online tem o VOP, que eu já falei, e tem 2 dicionários que são bem interessantes, online também, que é o de sinônimo e o de antônimo. Eu usei muito, se vocês conhecem o Thesaurus, que é um dicionário online de sinônimos em inglês. Eu usava muito ele quando eu fazia mestrado na Inglaterra, porque eu precisava escrever a minha dissertação e como a gente não tem, né? Não é minha língua primária. Não sou professora, Gabi. Eu sou tradutora, tá? Como não é minha língua primária, então às vezes a gente não tem um domínio profundo, né, de todos os vocabulários que a gente pode usar. Então eu usei muito o Thesaurus. E aí depois de um tempo eu descobri que tem um dicionário de sinônimos e outro de antônimos online para o português, que é ótimo também caso a gente precise traduzir ou escrever algum texto, porque às vezes você tem uma palavra e fala, mas não queria usar bem essa palavra, eu vou procurar um sinônimo para ela. E aí você usa o dicionário de sinônimos, e é lógico, só se certificando de que cabe naquele contexto, é muito útil para escrita. Então é sinônimos.com.br e antônimos.com.br, simples assim, tá? Bom, é isso. Esses são os que eu reuni até agora. Livros eu ainda não tenho nada reunido como fonte confiável, né? Ou mesmo que eu tenha usado. Mas assim que eu tiver mais sobre livros, assim que eu tiver mais fontes, mais dicas de material de consulta, eu falo para vocês, tá? A gente faz outro Periscope, outra transmissão, e falo em outra transmissão sobre outras dicas, ok? Seguindo em frente, então vamos lá. Uma vez eu falei para vocês, eu acho que foi nos Dictionary of Collocations Online, Oxford Dictionary of Collocations Online. Sim, mas aí é para inglês, né? Aqui eu tô falando sobre dicas de português, então não cabe muito bem. O meu objetivo é dar dicas mesmo sobre fontes, dicionários, sites e livros de língua portuguesa, tá? De consulta em língua portuguesa. Bom, na transmissão que eu fiz sobre erros de português, eu cheguei a falar sobre o A nível D e em nível D, né? Que a gente tem que ter muito cuidado sobre o uso desenfreado de forma errada. O por conta de é o mesmo caso, tá? A gente tem que ter cuidado para usá-lo, porque nem sempre ele é usado da forma correta. Por exemplo, corintianos fazem piada por conta da derrota do Santos. Isso não está correto. Corintianos fazem piada com a derrota do Santos, certo? Então, formas de substituir. Pode ser substituído, então, por com, contra, por, de, por causa de. Vai depender do contexto, tá? O importante tenta evitar o uso de por conta de. A atriz está deprimida por conta de separação. A atriz está deprimida por causa da separação. Com a separação. Moradores protestam por conta da situação das estradas. Moradores protestam, contra a situação das estradas. Escritor é processado por conta de plágio. Escritor é processado por plágio. Ok? O por conta de, assim como outros erros, quando usamos o por conta de, a origem da palavra por conta de na verdade, a conta de, acraseado, tá? Que significa por causa de, a pretexto de. Na verdade, ele não deve ser usado. A origem mesmo, que é o certo de ser usado, é o a causa de, não o por conta de.
E aí, nesse sentido, né? De por causa de a pretexto de, ok? Então, não se usa o por conta de. Morreu, continuando os exemplos, morreu por conta de câncer, morreu de câncer, né? O que acontece, né? A maioria dos erros de português, na verdade, é tentando acertar, né? Tentando escrever de forma mais culta, talvez, ou de forma mais sofisticada, só que daí as pessoas, por falta de conhecimento da gramática mesmo, acabam errando, né? O erro por cuidado extremo, por querer ser muito sofisticado, por soar certo e acabar fazendo errado, ok? Desculpa, só um minutinho. Bom, então resumindo, substitua o por conta de por exemplo, com, contra, por, simplesmente, de, simplesmente, por causa de. Ok? Vai depender tudo do contexto. Você pode simplesmente reescrever a frase de uma forma que soe melhor. Temos 9 minutinhos ainda. Eu vou começar a falar sobre outro erro. Talvez eu consiga falar nos 9 minutos. Outro erro muito comum e disseminado, principalmente nas mídias sociais, que é o uso de crase. Quando se usa crase? Por exemplo, eu vou ao supermercado, né? Como eu já falei, o verbo ir, a regência do verbo ir, pede a preposição a. Ir a. As aulas, não é bem uma aula, tá? São dicas, tá, Fernando? As dicas são transmitidas todas as segundas-feiras, às 2 horas da tarde, tá? Meia hora de duração. Então, todas as segundas, às 2 da tarde. Lembrando que as transmissões ficam disponíveis por até 24 horas e depois eu subo elas pro meu canal do YouTube, Carolina Oberoni. De nada, Fernando. Bom, então, como eu estava falando, vou ao supermercado. O verbo ir pede a preposição a. E aí você tem supermercado, que é um substantivo masculino, certo? Então você tem ir a o supermercado. Vou ao supermercado. Agora, se esse substantivo é feminino, nós teremos duas partículas a, certo? O da preposição do verbo e o pronome do substantivo. Então, deixa eu pensar. Vou à festa. Vou a craseado festa, porque é ir a, da regência do verbo ir. Vou à escola, obrigada, Sabrina. Ir a, da regência do verbo ir. E o segundo a do artigo do substantivo festa, a festa, certo? Então, vou à festa. É nesse caso que se usa, então, a crase. Quando você tem um verbo cuja regência exige, a preposição a, a regência do verbo é o uso da preposição a, e o substantivo que vem após o verbo é um substantivo feminino no singular. Então, exclusivamente nesse caso é que se usa a crase. E aí o que acontece? Como as pessoas muitas vezes não sabem quando se usa a crase, então vamos usar a crase onde não tem. E aí acaba usando quando tem substantivo masculino ou quando tem substantivo no plural que vem após o verbo, tá? Então aqui eu vou dar algumas dicas de casos nos quais não se usa a crase, ok? Porque a gente já falou que basicamente é isso. Resumindo, o uso da crase é quando você tem um verbo com regência que usa a preposição a, depois segue o substantivo feminino no singular. Esse é o uso da crase. Quando
não se usa crase, então? Quando o substantivo é no masculino, falar a respeito. Quando o substantivo está no plural, referir-se a pessoas. O substantivo está no plural, não tá no feminino, mesmo que seja no feminino, certo? Na verdade, mesmo que seja no feminino, não, porque às vezes você pode usar o as, né? Porque daí é o verbo a, regência do verbo a, mais as pessoas, por exemplo, né? A mais as, aí é o as acraseado. No caso de pronomes pessoais, falar a ela. Antes de pronome pessoal não se usa crase. Porque você não fala a ela, certo? Você só usa ela. Não tem um pronome antes de pronome pessoal, porque ele já é um pronome. Pronomes indefinidos, porque eles já são pronomes, certo? Então você não vai usar o pronome a. Por exemplo, ninguém, pouca gente, toda pessoa, qualquer pessoa, cada pessoa, nenhuma pessoa, alguma pessoa, muita gente, bastante gente, alguém. Então, quando o pronome for indefinido, não se usa crase. Pronome demonstrativo esta e essa, não é a esta nem a essa, certo? Então, não se usa o pronome antes de esta e essa, então vai ser só o a do verbo, da regência do verbo. Se o verbo for no infinitivo, a combinar, então aí não tem crase. Pronomes de tratamentos iniciados por vossa ou sua. A vossa senhoria ou a sua excelência. Esse a se refere apenas ao pronome, à preposição da regência do verbo, ok? Não se refere ao artigo em si. Pronome de tratamento você. Você não fala a você, só se for regência do verbo. Pronome quem. Expressões em que se usam palavras repetidas, por exemplo, face a face, cara a cara, não se usa crase. É isso, na verdade, basicamente, ok? Então, é só, na verdade, você parar e analisar a estrutura da frase. Então, se a regência do verbo for o uso da preposição a, analisa o que vem a seguir. O que vem a seguir é um substantivo feminino no singular, que pede o uso do artigo a, então, nesse caso, usa-se a crase. A, craseado. Crase é aquele para a esquerda, tá? Não é o acento que é para a direita. Se for masculino, vai ser só a junção da preposição com o artigo masculino, ao, no caso que eu dei o exemplo, ir ao supermercado, ok? Se for um substantivo feminino no plural, vai usar a crase, mas daí no plural também, as, craseado. E o mesmo serve então para o masculino no plural, vai ser aos junto, certo? Então, essa é a regra básica. É só você analisar com cuidado se o verbo pede a preposição a. Que às vezes também pode ser que o verbo não pede a preposição a. A regência dele seja outra partícula. E se ele é seguido por substantivo no feminino. Sim, é opcional antes de pronome possessivo. Na verdade, porque na verdade o uso de artigo, né? Antes de pronome possessivo, por exemplo, você pode falar minha casa ou a minha casa, certo? Pronome possessivo, meu, teu, seu, nosso, esses são pronomes possessivos, pronomes que indicam posse, certo? Então, se eu falo minha casa, o uso do artigo a ou os antes do pronome possessivo é facultativo, ou seja, não é obrigatório, é opcional.
vai depender, o que acontece com muitos clientes meus, no caso da tradução, do guia de estilo. Isso normalmente é definido como estilo do cliente. Então, alguns clientes falam que não é para usar o artigo, outros clientes falam não, é obrigatório o uso do artigo de acordo com o estilo do cliente, certo? E em outros casos, desculpa, em outros casos vai depender do caso. Eu tenho um cliente, por exemplo, que se tiver precedido de, por exemplo, na minha casa, você tem uma preposição em, antes. Então, nesse caso, usa-se o artigo, na minha casa. Mas se o artigo vier sozinho, a minha casa não se usa, então é só minha casa. Espero que eu tenha sido clara. Então, não vai ser a mesma regra, então, para crase, porque já que o uso do artigo ele não é obrigatório, se você deixar sem crase, num caso em que se usaria crase, não vai ser errado. Tá, legal. Espero que tenha sido bem claro mesmo, porque às vezes pode ser confuso, mas pensa sempre, meu, seu, nosso, né? Seus. O uso do artigo antes desses pronomes possessivos, que são pronomes possessivos, é facultativo, é opcional. Mas sempre, se você for tradutor, tradutora, sempre veja com o cliente primeiro qual é a preferência dele, ok? Bom, por hoje é só. Semana que vem falaremos sobre vírgula no uso de vocativos, né? Que são aqueles elementos que a gente usa para chamar o leitor ou ouvinte. E o uso de colocação pronominal. Colocação pronominal é tipo, coloco-me à disposição. Esse me é o pronome. Então, onde que ele vai? Ele vem depois do verbo, ele vem antes do verbo, ele vem no meio do verbo. Isso é muito importante porque é causa de dúvida frequente, inclusive minha, eu sempre tenho muitas dúvidas a respeito disso. Então, falaremos sobre isso na próxima semana. Por hoje é só, então, espero que vocês tenham uma ótima semana e um ótimo início de ano. É Caroline Alberoni, é meu canal, no meu nome mesmo. Obrigada a vocês, gente, muito obrigada mesmo por vocês terem assistido. Nos vemos então na próxima segunda às 2 horas da tarde. Até, tchau, tchau.